Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E como prometido na semana passada, nós estamos novamente aqui recebendo o Dr. Marcos Vinícius, médico urologista, e hoje nós vamos falar sobre câncer urológico masculino. Dr. Marcos, muito bem-vindo novamente, que prazer recebê-lo. O último programa o senhor abrilhantou e hoje nós vamos, acredito que o senhor vai abrilhantar mais uma vez. Obrigado novamente pelo convite, Patrícia. É um prazer e uma honra estar aqui e nós vamos levar bastante informação hoje para a população. Ótimo, maravilha. Então, vamos fazer a primeira pergunta. Dr. Marcos, quais são os tipos de câncer urológico masculino e entre eles qual é o mais comum? Patrícia, o mais frequente de todos, sem dúvida nenhuma, é o câncer de próstata. Eu até cheguei a comentar na semana passada que 1 para cada 8 homens vai ter esse diagnóstico ao longo da vida, né? Mas a gente tem o câncer mais letal de todos, que é o câncer de rim, o carcinoma de células renais, que a gente chama, né? Além do câncer de rim e do câncer de próstata, outros cânceres também urológicos são o câncer de bexiga, o câncer de trato urinário, né? Adrenal e pênis e testículo. Basicamente, esses são os cânceres urológicos. Basicamente. Isso. E como é feito o diagnóstico desses tipos de câncer? Bom, o câncer de próstata, né, que em termos de prevenção é o que a gente mais trabalha, o que a gente mais quer dar diagnóstico precoce, né, é através do exame físico, né, com toque, onde nós vamos poder ver se existe alguma alteração na próstata, né, sugestiva de câncer, de neoplasia maligna, e através do exame de sangue, que a gente chama de PSA, que é uma substância produzida pela próstata e que, quando está elevada, pode significar ou ter uma maior probabilidade de câncer de próstata. Então, primeiro se faz o exame de toque, para depois pedir o PSA? Geralmente até o contrário, a gente faz primeiro o PSA e depois o exame de toque, porque o toque pode alterar o PSA. Entendi. Então, o toque pode alterar o exame? Pode alterar o PSA. Não só o toque, como relação sexual, andar a cavalo, bicicleta, moto. Então, existe uma série de recomendações que a gente faz para antes de colher isso. Entendi. Poder não alterar. Isso é muito importante, eu não sabia disso. Sim. Que o exame de toque pode alterar o PSA. Se o toque é feito antes de coletar o PSA, a gente orienta a esperar pelo menos de 3 a 7 dias para coletar esse PSA depois. Entendi. Ótima informação. Outra dúvida, o câncer urológico masculino é sintomático na fase inicial da doença ou outros sintomas só aparecem no estágio assim mais avançado? Na maioria dos casos, em estágios mais avançados, principalmente o de próstata. Muitos homens que vão no consultório falam, mas eu não estava sentindo absolutamente nada, por isso que eu não procurei o urologista antes. E essa é a máxima mesmo, o paciente não sente. Geralmente, quando um câncer de próstata gera sintomas, é porque ou ele é metastático, né? Ele caminhou para algum outro órgão, ou tem uma invasão local. É um câncer que geralmente pode gerar sintomas iniciais é o câncer de bexiga, porque às vezes ele vai gerar um sangramento na urina e isso alerta mais, desperta mais o paciente para procurar o tratamento. No geral, os cânceres urológicos não geram sintomas. Nem o de testículo? O de testículo, geralmente, o paciente manifesta na forma de uma massa, um nódulo, né, um tumor, que não dói. Só dói em 25% dos casos. Então, é um apelo que eu faço também para a população. Quem é meu paciente sabe que eu sempre falo isso. Vamos fazer o autoexame na hora do banho, pelo menos uma vez por mês, palpar os testículos, ver se tem alguma alteração, alguma massa, algum nódulo. Isso é importante. E é muito importante, essa pergunta é muito importante. Quais fatores, Dr. Marcos, contribuem para o surgimento do câncer urológico nos homens? Bom, talvez o mais importante quando a gente fala em câncer de bexiga seja o tabagismo. Para cada 10 casos de câncer de bexiga que a gente dá o diagnóstico, 7 são em fumantes. Então é muito frequente no fumante, né? O de rim, a gente tem que lembrar da pressão alta descontrolada, né? Obesidade, uso abusivo de anti-inflamatório, também é um fator de risco, né? E quando a gente pensa no de próstata, principalmente o histórico familiar. Quando o paciente tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, ele tem 4 vezes mais chance de ter esse diagnóstico. E eu gostaria de te pedir para falar um pouquinho mais sobre o câncer de testículo e quando ele surge, quais os sintomas, diagnóstico e tratamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Certo. Patrícia, o câncer de testículo ele é extremamente frequente
em determinada faixa etária. Embora ele seja um tumor raro, né, ele é 3% das neoplasias urológicas, quando a gente considera aquela população de 15 aos 19 anos, ele é o segundo mais frequente, ele fica atrás só da leucemia. E quando a gente considera pacientes de 20 aos 40 anos de idade, ele é o segundo tumor mais frequente. Então essa população deve ficar atenta para o câncer de testículo. De 15 a 40 anos? De 15 a 40 anos, vamos colocar assim. Vamos colocar. Então bem atenta. Ficar bem atenta a qualquer alteração que possa ter no testículo. Tá? Justamente na semana passada nós falamos a importância do adolescente ser acompanhado pelo médico urologista. Exatamente. Por Esse é um dos disso, motivos. Um dos motivos, né? Exatamente. E qual é o tratamento? O tratamento, quando a gente diagnostica uma massa que é suspeita de câncer de testículo, é a orquiectomia radical. É a retirada do testículo, né? Esse testículo vai para análise anatomopatológica para confirmar o câncer. A boa notícia é que a sobrevida e o prognóstico é bom. Se a gente diagnostica precocemente esse câncer de testículo, o paciente tem grande chance de cura. Ótimo, isso é muito importante. Mas aí ele tem que ir bem rapidinho, precoce. bem fazer precoce, o rastreio. E sobre o câncer de pênis, que é pouquíssimo conhecido, a gente quase não ouve falar sobre isso. Quais são os sintomas? Existe um grupo de risco, tratamento, prevenção? Vamos falar um pouquinho do câncer de pênis. O câncer de pênis talvez seja um dos que mais me preocupa quando chega no consultório, porque se avançado ele é muito mutilante. A gente faz uma cirurgia que chama penectomia. Então parte do pênis é retirado. E é um tumor que a gente previne o câncer de pênis com água e sabão, lavando o pênis. Né? Então é um apelo, sim, é um apelo que eu faço para a população. Lavar, fazer uma higiene bacana do pênis para evitar esse tipo de câncer. Né? Além disso, outros fatores incluem o baixo nível socioeconômico e cultural. Às vezes o paciente não sabe higienizar de uma maneira adequada e é água e sabão. Né? Às vezes começa na forma de uma lesão muito pequena e o paciente não procura o urologista até essa doença ficar mais avançada e depois precisar de um tratamento mais invasivo, mais radical. E uma maneira de prevenir também é através da postectomia ou circuncisão. A gente até falava antes do programa começar, né? Que certa população, como os judeus, tem uma incidência baixíssima, praticamente inexistente, porque faz a postectomia, a circuncisão ainda na infância. Com 7 dias. Exatamente. E homens jovens, nós falávamos sobre isso também, podem ter câncer de testículo e pênis? Aí já são os dois extremos. O câncer de pênis, geralmente, ele acomete o paciente mais velho, ali por volta dos 60 anos, porque dá tempo de essa má higiene ao longo da vida lesar, né, o pênis e desenvolver o câncer. Já o de testículo, como eu expliquei, acontece numa fase muito mais precoce, em torno de 15 aos 40 anos de idade. E uma pergunta muito importante, todas são muito importantes, né? Todos os tipos de câncer que nós citamos têm cura e eles deixam sequelas? A maioria tem cura. O de próstata mesmo, a maioria esmagadora dos pacientes vão ser tratados e curados. Para cada paciente em 8 que eu vou dar o diagnóstico de câncer de próstata, quando a gente avalia a mortalidade desses que são diagnosticados, 1 em 40 vão morrer do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata não tem matado como já matou. Principalmente, exatamente, principalmente na era do PSA, que é o exame de sangue, que a gente diagnostica mais precocemente. E sim, podem mutilar. Um exemplo, o câncer de bexiga. Se o câncer de bexiga é diagnosticado muito tardiamente, o paciente tem que ser submetido à retirada dessa bexiga. E aí o resto da vida ele vai ter que apresentar uma urina, né, a diurese, através de uma bolsa coletora. E o do pênis a gente acabou de falar. É uma penectomia, né, retirada parcial ou total do pênis. Aí a gente pode linkar, né, com a mastectomia. Exatamente. É tão mutilante quanto a mastectomia. Né? E para o homem isso deve ser devastador. Devastador, porque a gente sabe da importância que tem, né, o sistema genital para o homem. Para o homem, a masculinidade, essa coisa toda. Sim. Né? E qual a idade ideal, nós também falamos sobre isso, para começar a consultar o médico urologista e quais os benefícios dessa consulta para a sua saúde? A idade ideal é antes da puberdade, antes do desenvolvimento sexual, para a gente acompanhar esse desenvolvimento e saber se ele está acontecendo de uma forma adequada. Os benefícios são inúmeros. Né? Desde a prevenção de doenças como um todo, né? Do diabetes, da hipertensão, da dislipidemia, até de todas as outras causas urológicas, como a litíase urinária, a infecção urinária. A gente poder avaliar, inclusive, essa questão da postectomia, se tem ou não indicação, né? E até a orientação quando quando o adolescente adulto vai começar a vida sexual ativa, assim como a menina vai no ginecologista, ir ao urologista para avaliar, orientar a questão do uso de preservativo e dos cuidados que devem ser tomados. Né? E a da higienização
que você falou da água do sabão. Exatamente. Tem muita gente que não sabe como fazer essa higienização de forma correta. Parece uma coisa assim tranquila, mas muitos pacientes não sabem e uma consulta vai resolver isso. Vai ser bem orientado. E para o urologista, que, igual você falou, a menina vai na ginecologista e o menino vai no urologista. Exatamente. E nós não sabíamos disso. Pois é, agora, pelo menos não, agora é já informação para todo mundo, pra todo né? mundo. Que maravilha. Doutor Marcos, você acredita que as campanhas de prevenção ao câncer masculino são eficientes? Sim, eu acredito que são eficientes, mas que a gente precisa ampliar. Fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Melhorar. Levar informação. Né? Porque a gente não pode aceitar que o paciente não vá ao médico por falta de informação. Então acho que agora com as redes sociais, com a televisão, com o rádio, com as várias mídias que a gente tem, o WhatsApp, a gente tem que levar essa informação e conscientização para a população masculina e também feminina, né? Informação salva vidas, né? Exatamente, principalmente em saúde. Em saúde. Doutor Marcos, mais uma vez eu quero te agradecer. Como eu falei no programa anterior, você abrilhantou novamente e com certeza trouxe dicas preciosíssimas para nós e para os telespectadores. Nós vamos te convidar para vir de novo, porque nós temos muito assunto para falar. Com certeza. Foi um prazer para mim participar novamente do programa e me coloco à disposição para quantas vezes vocês precisarem. Que maravilha. E para você que nos acompanhou, eu e o Dr. Marcos deixamos um abraço para você. Até na próxima semana. Um beijo, fique com Deus. Thank you.